Fala, meu segundo ano, tudo bem com vocês? Então vamos continuar aqui a questão agrária do Brasil. Vamos falar agora de expansão das fronteiras agrárias e posteriormente do Estatuto da Terra e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. Galera, inicialmente a área agrícola brasileira concentrava-se no litoral, beleza? Ali foi zona de exploração desde o século XV, XVI até meados do século XX, porque a maior concentração de exploração de recursos, podemos assim dizer, de área de produção agrícola, ocorria no litoral brasileiro. Simples. A chegada e descoberta no território brasileiro ocorreu ali pelo litoral. Então, os primeiros núcleos de população foram se formando próximo à área litorânea, tanto que a cobertura vegetal dessa região foi totalmente devastada para a produção de açúcar, café, extração de ouro, posteriormente urbanização e tudo mais. Beleza? Aí, continuando. Atualmente, existe cerca de 8 a 10% da vegetação original dessa região, que seria a Mata Atlântica. Sem contar que o processo de urbanização também intensificou a destruição dessa região. Lá na região centro-oeste, ali no final do século XVIII, nós tivemos uma pequena ocupação em busca de questão de minérios. Porém, entretudo, as transformações no centro-oeste, elas iniciaram-se a partir da década de 60 com a construção de Brasília. E também, poucos anos depois, por causa melhor dizendo, avanço das fronteiras agrícolas. Foi quando, principalmente sulistas, partiam em direção ao centro-oeste para a produção agrícola. Aqui é uma questão interessante. O centro-oeste, ele não é uma região propícia para o desenvolvimento da agricultura. E hoje é a principal região agrícola do Brasil. Como foi possível essa mudança em questão de décadas? Simples, gente. Esse avanço e essa transformação do centro-oeste, ela só foi possível por causa dos avanços tecnológicos. As novas tecnologias, desde maquinários a mudanças genéticas em sementes, proporcionaram uma alta produtividade para essa região. Hoje, só para colocar como é o nome da técnica? Deixa eu lembrar, deu um branco aqui. A calagem, ela é muito utilizada quando você coloca calcário no solo para dar nutrientes a ele. Então, no centro-oeste, houve uma intensa modificação do ambiente devido ao desenvolvimento tecnológico, passando a ser uma região de alta produtividade do território brasileiro. Juntamente com essa produtividade, obviamente, vieram vários conflitos pela posse de terras. E não satisfeitos ou em busca de maior território para a produção, o que antes estava configurado apenas no centro-oeste, avança em direção ao norte. Aqui, a gente está falando de questão agrícola, beleza? Por que avança em direção ao norte? Uma região desocupada, extremamente intensa. Pelo jeito, vamos ter grande produtividade. Então, a agricultura, além de estar no sul, sudeste e centro-oeste, ela avança no final dos anos 90 para o norte do Brasil, para a região amazônica. E aqui nós vamos ter grandes conflitos até hoje entre poceiros, garimpeiros, que mais? Poceiros, garimpeiros, agricultores, madeireiros, entre outras pessoas. E uma parte interessante aqui da floresta da região amazônica. A atividade agrícola
ela não é de alta produtividade. Por quê? Porque os solos são extremamente pobres. Como pode uma região com a maior floresta equatorial do mundo ter um solo pobre? Simples. É a própria floresta que confere fertilidade aos solos da região amazônica. Você retirando a vegetação, os solos não têm de onde recuperar nutrientes. Então, com o passar dos anos, esse solo vai cada vez mais se empobrecendo. Beleza? Vamos passar aqui. Galera, terminamos de falar dos conflitos e as expansões de terra no território nacional. Vamos falar sobre o Estatuto da Terra. O que é o Estatuto da Terra? É a lei que regula direitos e deveres que envolvem imóveis rurais, beleza? A fim de realizar uma reforma agrária no território nacional e regular a política agrícola brasileira, beleza? Por que vamos falar de reforma agrária e direitos e deveres das terras? Devido ao tamanho do território brasileiro e as várias polêmicas que permeiam este assunto. Como funciona? O Estatuto da Terra foi o segundo decreto criado em 1964 que visa realizar um conjunto de medidas para buscar a melhor distribuição de terras rurais baseando-se na posse e uso. Ou seja, galera, propriedades que não produzem deveriam ser disponibilizadas a trabalhadores rurais que quisessem produzir e sustentar suas famílias. Como que seria esse processo? Esse processo de redistribuição constituiria-se basicamente na compra de terras improdutivas pelo governo e na partilha de lotes por famílias de trabalhadores rurais. E essa fiscalização e divisão ela seria feita pelo INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Território Nacional. Beleza? Continuando aqui. Então, só deixa eu passar aqui o slide, que eu já falei, foi criado no propriedades rurais também passaram a ser classificadas em módulos fiscais. O que seria isso? Os módulos fiscais estariam atrelados à produção ao uso das terras aqui no território nacional. Por exemplo, essas terras, esses módulos, poderiam ser explorados por uma família de 4 pessoas adultas que conseguissem tirar da terra a sua sobrevivência de uma forma digna. Beleza? Tanto que a partir de 1988, com a nova Constituição Brasileira, os movimentos sociais conseguiram algumas conquistas relacionadas ao Estatuto da Terra, principalmente a questão de desapropriação de terras para a redistribuição. Obviamente, essas terras deveriam ser improdutivas, beleza? E em 1993, Itamar Franco definiu a classificação das propriedades rurais de acordo com seu tamanho. Minifúndio seria um imóvel rural menor que o módulo fiscal estipulado pelo município. As pequenas propriedades seriam entre 1 a 4 módulos fiscais, médias propriedades de 4 a 15 e grandes propriedades acima de 15 módulos fiscais. E aqui é interessante esse negócio. Como nós colocamos tudo isso da redistribuição de terras e tudo mais, esse processo, mesmo com o direito adquirido pela Constituição de 88, ele é um processo lento, beleza? Por que ele é lento? Porque aqui nós vamos ter uma questão, uma polêmica extremamente grande. De um lado, movimentos sociais, que necessitam de terra, e de outro lado, grandes proprietários de terra. Então, é um conflito extremamente forte, pesado, onde o governo, tecnicamente, se posiciona a favor dos grandes proprietários de terra. E por isso essa demora na redistribuição de territórios muitas vezes improdutivos. Beleza? Aqui só continuando, passando o slide agora, a questão do Estatuto da Terra já é um pouquinho diferente. Ele traz minifúndio, empresa rural e latifúndio, né? O minifúndio seria uma propriedade inferior ao módulo independente de seu uso. A empresa rural é uma propriedade com até 600 vezes o módulo definido pelo município.
explorada econômica e racionalmente. Já o latifúndio seria acima de 600 módulos, independente da forma de utilização. E por isso nós temos atualmente grandes conflitos de terra, ou busca pela posse de terra. E aqui a gente pode dividir essa busca pela terra em duas categorias diferentes: a ocupação e os assentamentos. Ocupações, gente, são propriedades particulares que foram ocupadas de maneira irregular por movimentos sociais. Por quê? Qual que era a alegação desses movimentos sociais? A terra não estava cumprindo a sua função social. Qual que é a função social da terra, gente? Produção. Então, se você tem uma grande porção de terra e não produz, os movimentos sociais eles podem se apropriar desse território e, posteriormente, o INCRA pode dividi-los. Porém, nas ocupações ou acampamentos, as famílias rurais aguardam uma regularização. Regularização esta que é lenta, beleza? E, de acordo com a lei, os movimentos sociais estão certos. Mas, obviamente, que o dono daquela terra ele não sai de mãos vazias. O governo tem que pagar para a desapropriação de terras, beleza? Ou seja, o governo paga uma indenização, divide aquelas terras entre os produtores rurais e esses começam a produzir de forma digna. Já os assentamentos são áreas ocupadas que foram desapropriadas e divididas em lotes, ou seja, já foram regularizadas. Porém, a reforma agrária num todo, ela não é somente a divisão de terras, divisão de lotes. Ela só se concretiza quando as famílias assentadas têm condições de sobrevivência através da produção. E isso aqui é uma outra questão, gente. Essa questão de sobrevivência, ela nem sempre é possível. Por quê? Porque financiamentos, assistência técnica e infraestrutura, até certo ponto, são precários nas regiões onde houve divisão de terras. E aqui, só para terminar a questão agrária, que é muito importante, esses pequenos lotes familiares, a gente já falou da produção agrícola brasileira lá para trás. Mas só para frisar, para reforçar, galera, os grandes produtores de terra, eles focam no mercado externo. Quem alimenta o território nacional são as pequenas famílias. Então, essa desapropriação e redistribuição das terras é, sim, importante para a produção de alimentos em nível nacional. Já falando a nível internacional, quais são os principais parceiros econômicos do Brasil? China, Estados Unidos, União Europeia e a Rússia, beleza? São os países que mais compram produtos agrícolas do Brasil, juntamente com a Argentina. E o Brasil produz, principalmente na questão de agrária, soja, trigo, milho, açúcar, aves, etc. Beleza? Então, aqui na página, deixa eu pegar aqui, na página 61, inclusive tem um mapa mostrando, mostrando as principais produções do território brasileiro. Café, soja, cana-de-açúcar e milho, aonde está distribuída. Você pode perceber que o centro-oeste é a região que mais abarca a questão de produtividade no território nacional. Fechou, meus queridos? Valeu, beijos!